Esse vídeo é sobre como empregar melhor os seus impostos. As universidades públicas estão sofrendo uma série de críticas atualmente, alguns preferem chamar de ataques, e a gente pode admitir, claro, que qualquer instituição tem o que melhorar, tem o que aperfeiçoar, né? Mas eu acho que é importante que a gente conheça as instituições que a gente sugere que sejam aperfeiçoadas ou que sejam destruídas. Porque para que uma instituição realmente, especialmente uma instituição pública, cumpra o seu papel, é necessário que o conjunto da sociedade participe do debate. E eu acho que uma forma interessante de participar desse debate é usufruindo da produção que a universidade oferece a nós, né? Faz muito tempo já que todas as dissertações de mestrado e tese de doutorado das universidades é disponibilizada gratuitamente para downloads online, né? E isso significa que o conhecimento que é produzido dentro da universidade é um conhecimento aberto, é um conhecimento público, é um conhecimento que está ao alcance de todos, que todas as pessoas podem usufruir. Defesas de mestrado, de doutorado são abertas ao público, né? Grande parte das aulas também são abertas e as universidades oferecem muitos cursos de extensão que acho que tem, claro que as pessoas precisam encontrar aí qual é o seu campo principal de interesse, né? Mas para aqueles que são interessados em assuntos específicos, a universidade tem produzido bastante conhecimento. A comunidade científica precisa começar a se mover agora, cada um, para mostrar aí em que a universidade pública contribui com cada uma das áreas de pesquisa, né? Eu tenho mestrado, doutorado, eu tenho graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado na Universidade de São Paulo. Acho que eu tenho obrigação de dizer, de tentar divulgar o máximo possível em que a universidade pública tem contribuído com o desenvolvimento do conhecimento na minha área de pesquisa específica, que é o violão. E eu encontrei um trabalho bastante interessante que nos ajuda nisso. Eu gostaria de comentá-lo rapidamente e comentar alguns dos resultados desse trabalho, né? Se vocês digitarem no Google assim, Gilson Antunes, certo? Tese de doutorado, vocês vão encontrar um trabalho que eu tenho chamado assim de a tese das teses, né? Trata-se de um trabalho que faz um apanhado, né, de um conjunto de análises de todas as dissertações de mestrado e tese de doutorado que foram defendidas entre 1991 e 2007. Eu tenho sido convidado para muitas bancas recentemente, desde que eu defendi meu doutorado em 2014, e eu posso assegurar a vocês que o número de trabalhos defendidos de 2007 até 2019, pelo menos assim, numa estimativa bem modesta, triplicou, tá? E atenção para o recorte, porque aqui nós estamos falando simplesmente dos trabalhos em violão, né? Imagina os trabalhos em violino, viola, violoncelo, contrabaixo, clarinete, oboé, violino, flauta, viola caipira, que se tornou um instrumento contemplado também pela pesquisa acadêmica nas universidades, né? A estética, a história, a musicologia puramente teórica, a análise musical, a composição, a música eletroacústica, todo esse conjunto de áreas específicas que estão dentro desse enorme guarda-chuva chamado pesquisa em música, né? Todas essas sub-áreas, esses assuntos de especialidade, têm produzido números equivalentes de trabalhos e dissertações de pós-graduação. Então, realmente cabe a nós que temos interesse, cabe aos interessados em violão, aos violonistas amadores, as pessoas que têm interesse em música, interesse nesse belíssimo instrumento, né, que procurem os trabalhos que vão agregar alguma coisa àquilo que aquilo que as pessoas estão procurando, efetivamente, tá? Muito rapidamente vou tentar falar desse apanhado que o Gilson Antunes organizou, né? Os trabalhos defendidos entre 1991 e 2007, o Gilson organizou em três tipos, né? Os trabalhos históricos, que são aqueles que versam sobre personalidades, sobre eventos históricos específicos, sobre contribuições específicas de violonistas, de compositores, de professores também, né? É aí que se enquadra o meu próprio trabalho. Minha dissertação de mestrado foi defendida em 2007, e ela é sobre Sérgio Abreu, né? E de lambuja também sobre o ambiente musical que formou o Sérgio Abreu, né? Sérgio Abreu, para quem não conhece, é um dos nossos grandes concertistas internacionais, que abandonou a carreira em 1981 a fim de se dedicar à atividade de construtor de instrumentos, né? Aquele violão ali, da parede, este instrumento aqui, né, do canto ali, é um violão construído por Sérgio Abreu, é o meu principal instrumento. E junto com a pesquisa a respeito de Sérgio Abreu, vem todo o ambiente musical do Rio de Janeiro, vem o Antônio Rabelo, que era o avô do Sérgio Abreu, que era um professor muito importante, que foi associado a Isaías Sávio, né?
Isaías Sávio, que foi abordado por Maurício Orozco numa dissertação de mestrado também defendida ali pelo ano de 2006, 2005, mais ou menos, né? Bom, o outro tipo de trabalho que o Gilson Antunes categoriza é o trabalho didático, que são aqueles trabalhos que discutem processos de ensino e aprendizagem. A Ana Cristina Tourinho, a professora da Universidade Federal da Bahia, lidera essa linha de pesquisa, especialmente por ela ser uma grande pesquisadora, uma grande professora e teórica também do ensino do violão coletivo, né? E é claro que uma vez que ela tem os seus trabalhos defendidos na área do violão coletivo, os pesquisadores que vão se associar a ela vão aprofundar as teorias dela e aplicar essas teorias, por exemplo, em escolas, né? Vocês imaginam o orientando dela que dá aula num conservatório determinado, ele vai, por exemplo, utilizar a pesquisa teórica da Ana Cristina Tourinho e aplicar num estudo de caso em algum conservatório que a pessoa lecione, né? E por último, os trabalhos em análise, né, que são aqueles trabalhos que nos ajudam a nos aproximar um pouco mais dos objetos musicais, que à primeira vista podem parecer herméticos, quer dizer, fechados demais. Aqueles trabalhos que são muito difíceis de entender, obras que são difíceis de entender, ou obras que não são muito acessíveis, composições que não caem no gosto do violonista nunca, que não fazem parte da sala de concerto. O pesquisador vai lá e, através das ferramentas de análise musical, ele descobre o que há de errado, o que há de correto naquela música, destrincha aquela peça e torna essa produção artística mais compreensível, né, para o público e para os próprios artistas. O primeiro grande analista que nós tivemos na história foi um tal de Hoffmann, que fez um trabalho de análise sobre, pasmem, a Quinta Sinfonia de Beethoven, que foi considerada, quando foi estreada, uma obra de difícil compreensão, uma obra que era muito difícil de entender, uma obra que não fazia sentido, que parecia um amontoado de ideias esparsas, sem conexão uma com a outra. Pois o Hoffmann pegou a partitura, sentou, analisou e publicou o trabalho de análise dele em um jornal, ali no começo do século XIX, que foi quando a Quinta Sinfonia foi estreada. Esse trabalho inaugura a área de análise musical. E os analistas musicais têm uma função importantíssima para fazer com que as pessoas consigam se aproximar um pouco mais dos objetos de estudo, né? Bom, esses três tipos de trabalho, os trabalhos históricos, trabalho didático e trabalho de análise, organizam mais ou menos todos esses trabalhos de violão que a gente tem à disposição para baixar gratuitamente, né? Falando um pouquinho mais especificamente de cada um desses trabalhos, a gente tem ali na Universidade Federal de Goiás, né? É interessante ver assim que o primeiro professor de violão da Universidade Federal de Goiás, que é o Eduardo Meirinhos, ele só teve autorização para orientar a pós-graduação em 2005. Pois já no ano de 2005 tem um trabalho defendido, orientado por ele, o que significa que ele esteve trabalhando, independente de poder, enfim, de ter essa autorização oficial, né? Significa que trocou informações, trocou dados, orientou de fato, né? Criou ali um pensamento a respeito do tema, do trabalho deixa eu ver aqui o nome da pessoa, Alessandro Borges Cordeiro, que defendeu seu trabalho em 2005 sobre o grande violonista brasileiro Dilermando Reis. Então você que tem aquele tio seresteiro, o seu pai ouvia os discos do Dilermando, né? Ou você mesmo conhece o Dilermando, sabe quem foi o Dilermando, gosta do Dilermando, baixa esse trabalho. Alessandro Borges Cordeiro, 2005, orientação de Eduardo Meirinhos. A obra para violão solo de Dilermando Reis. : transcrição de peças não publicadas e revisão das publicações a partir de fontes primárias. Esses trabalhos, normalmente, eles têm um trecho que esclarece a respeito da história dos compositores analisados. Eles não são trabalhos extremamente especializados. São trabalhos que têm uma preocupação de dialogar um pouco mais com a sociedade, de dar ao leitor a oportunidade de uma introdução a respeito do assunto. Então vocês vão encontrar dados biográficos, vocês vão encontrar repertório, muitos deles já trazem partituras ali que vocês podem estudar também, né? Enfim, todo o violão brasileiro praticamente está mapeado. Inclusive o Gilson Antunes, que fez esse trabalho de doutorado, o mestrado dele foi sobre o Américo Giacomino, o canhoto. Américo Giacomino, né? O mestrado dele foi sobre esse grande violonista da cena musical paulistana do começo do século XX. E nós vamos encontrar vários outros compositores bastante bem representados, né? O Leonardo Luigi Perotto fez um mestrado sobre a obra para violão de Pedro Cameron.
O Rodrigo Carvalho Oliveira fez um trabalho sobre estudos para violão de 3 compositores diferentes. Heitor Villa-Lobos, esse muito conhecido, Francisco Mignoni, não tão conhecido, e Radamés Inátali, né, que também é um compositor mais lateral. Ele é muito conhecido no meio especializado do violão, mas não é um compositor que tenha caído assim, no top 10, assim, vamos dizer, dos compositores para violão mais conhecidos, né? No Sudeste, o Gilson Antunes identificou 76 trabalhos de pós-graduação entre 1991 e 2007. Dos mais variados possíveis. Vocês vão encontrar dentro dessas 3 classificações, né, trabalhos históricos, didáticos e trabalhos de análise, vocês vão encontrar trabalhos que vão cobrir praticamente assim, todas as áreas de interesse do violão. Se você toca violão de 6 cordas, por exemplo, quer aprender a acompanhar choro, você tem aqui um trabalho que ensina isso. É só você digite no Google ali, Carlos Chaves, sobre o aprendizado do acompanhamento do choro no violão de 6 cordas, certo? O José Paulo Taumaturgo Becker, B-E-C-K-E-R, também escreveu um trabalho sobre o violão acompanhador no grupo Época de Ouro, que era o grupo do Jacó do Bandolim, né? E você veja que a universidade pública não está interessada só na grande tradição da música erudita, vamos dizer assim. Ela está interessada também na grande tradição da música popular. E eu queria mencionar aqui um trabalho pelo qual eu tenho muito carinho, da Cibele Palópoli, que é uma flautista excelente, né, que fez um trabalho de mestrado sobre a Sequenza do Bério, que é uma obra da música contemporânea extremamente difícil de tocar, de ouvir, de entender de tudo. E no mestrado ela fez um trabalho sobre o Zé Barbeiro, que é um grande compositor de choro da cena musical paulistana. E a Cibele abarcou assim, desde a música contemporânea de vanguarda até o choro, né? Para vocês verem que dentro da universidade não existe preconceitos. Desde que o trabalho esteja bem estruturado metodologicamente, o pesquisador tem o que dizer, ele pode se dedicar a qualquer tipo de objeto de estudo, né? A cultura não conhece essas barreiras, essas limitações. Nós estamos sempre, claro que a gente está sempre discutindo a qualidade, né? Mas a desculpa da qualidade não pode ser, quer dizer, a qualidade não pode ser usada como desculpa para fazer cerceamento de poéticas e estéticas, né? E isso a gente percebe nesse panorama que a universidade pública brasileira está contemplando muito bem vários ramos do conhecimento, várias vertentes diferentes do violão, né? Enfim, baixem essa dissertação do Gilson Antunes, leiam, pesquisem. Essa dissertação não é complicada de ler. E a relação que ele faz dos textos é bastante generosa, bastante completa. E uma vez que vocês tenham adquirido o hábito, né, de falar, vê ali, página tal, tem esse trabalho aqui sobre choro, quero ver, baixa o trabalho, dá uma lida, e vocês vão se acostumando tanto a ler dissertações de mestrado, para satisfazer a curiosidade de vocês, quanto também de encontrar assuntos de interesse nesses sites que têm essa documentação disponível para baixar gratuitamente, né? Eu acho que a gente vai ganhar muito com isso, tá? E reafirma a informação de que a quantidade de trabalhos mais que triplicou desde 2007, que é o período compreendido pelo Gilson, tá? Enfim, esse material é de vocês, tá certo? Usufruam disso e pensem 2 vezes antes de acreditar nesse argumento que diz que a universidade pública brasileira não produz pesquisa ou não tem relevância para a sociedade. Sem esses trabalhos das universidades públicas brasileiras, com certeza nós não teríamos, acredito que assim, muito do que a gente tem disponível de conhecimento em relação ao violão estaria completamente perdido, completamente inacessível, completamente inabilitado. Ok? É isso.